Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Saúde em Foco. Meu nome é Luísa, eu sou estudante de medicina aqui da UFV. Boa noite, pessoal. Meu nome é Emily, eu também sou estudante de medicina aqui da UFV. Olá, meu nome é Cristiane, sou professora do curso de medicina da UFV e sou coordenadora, orientadora desse projeto que é o podcast Saúde em Foco. Bom, e hoje nós viemos com um tema bastante atualizado, bem importante, trouxemos um convidado muito especial também. Vai ser, então, o uso de produtos naturais associados à pesquisa científica para a produção de dermocosméticos. É um tema bem atual e muito relevante, né? E vou pedir primeiro para o nosso professor Camilo se apresentar. Nós trouxemos ele como convidado. Ele é professor de medicina aqui do Departamento de Medicina e Enfermagem da UFV. E, por favor, se apresente. Bom, muito obrigado pelo convite, agradeço muito. Parabenizo pela iniciativa, professor Cristiane, as meninas, todos os demais envolvidos. Como disse, meu nome é Camilo Amaro de Carvalho, sou professor do Departamento de Medicina e Enfermagem, trabalho com produtos naturais para a saúde humana e estou aqui à disposição. Camilo, para iniciar, então, eu queria que você explicasse para a gente o que são esses produtos, como eles se diferenciam daqueles que a gente encontra em mercado, farmácia. Sim. Olha, essa é uma boa pergunta. Os produtos naturais que nós trabalhamos são produtos com ciência, são certificados cientificamente, né? Nós trabalhamos com produtos que têm mais de 17 anos de pesquisa desenvolvidos dentro da Universidade Federal de Viçosa, então são produtos cientificamente comprovados. Esse é um grande diferencial. O que nós vemos no mercado são muitos produtos vendidos por estímulo, por meio de blogueiros, pessoas às vezes que não sabem nem o que estão oferecendo. Nós estamos oferecendo produtos que têm certificação científica. Esse é um grande diferencial. Camilo, além disso, a gente queria saber também o que seria um dermocosmético sustentável, qual que é a relação que tem assim, com esses produtos naturais. Você pode explicar para a gente? Sim, sim. Um dermocosmético sustentável, ele não tem a preocupação só com a pele da pessoa, do paciente, mas também com o meio ambiente. E também com a origem da matéria-prima. Por exemplo, nós podemos extrair essa matéria-prima da natureza, de uma forma inconsequente. Mas os produtos naturais que são sustentáveis, eles se preocupam primeiro com a natureza, preocupam com o homem do campo. Por exemplo, na nossa startup, uma spin-off acadêmica, né, nós temos essa grande preocupação. Então, o que a gente faz para obter a massa foliar para produzir esses dermocosméticos, né? Nós incentivamos o homem do campo a plantar, protegendo matas ciliares, ou seja, nascentes, o que melhora a qualidade da água lá no campo, porque são árvores, e melhora a qualidade da água na cidade. E também, por meio de estímulos de conhecimento em saúde, né, nós passamos essa bagagem científica, educacional em saúde para o homem do campo. Em contrapartida, ele nos fornece, por meio de um manejo sustentável, essa massa foliar. E aí, essa massa foliar vai ser utilizada para a extração desses ativos naturais e produção desses dermocosméticos. Então, vai muito mais além do que um cuidado só com a pele, mas também com o meio ambiente e com o produtor. Você vê que vocês conseguiram aliar muito bem a questão da extensão, que querendo ou não é uma ação extensionista. Sim. Se você está lá no campo, se você está também fazendo essa troca de conhecimento, é uma ação extensionista. A pesquisa, né, ajudando também no ensino e já indo lá para o campo empresarial. Querendo ou não, você está ali nas quatro linhas. Nas 4 linhas ali, né? Isso é uma tendência, e é muito interessante. Cristiane, porque tem uma agenda, não sei se vocês já ouviram falar, a agenda ESG, que ela preocupa com o meio ambiente, o social e a governança. E essa é uma das nossas metas, uma das metas da nossa startup, sabe? Ter essa preocupação, não só com o meio empresarial, só com a exploração econômica, mas sim trazer um retorno para a sociedade, porque nós estamos vindo de uma universidade. Então, o que compete a nós também é trazer um retorno de um produto que seja sustentável, com qualidade, com segurança para a sociedade, né? Joia. Professor, você poderia introduzir um pouco melhor sobre como que funcionou essa iniciativa, que tudo veio de um projeto de pesquisa, né? E aí foi evoluindo, e vocês, inclusive, agora são reconhecidos pelo Inovar, né? Receberam premiação. Por favor, fale um pouquinho sobre isso. Olha, é uma história que eu gosto muito de contar,
porque é bem interessante. Há alguns anos atrás, eu fui convidado para ir no Parque Tecnológico de Belém do Pará. Eles me pediram para falar sobre bioeconomia lá no Parque Tecnológico de Guamá, em Belém do Pará. E aí eu falei, pô, eu vou, mas o que é bioeconomia, né? Tive que estudar muito para falar sobre bioeconomia, eu ainda continuo sem saber muito sobre o que é bioeconomia, porque é muito amplo, né? Mas, assim, se a gente fosse traduzir bioeconomia, seria a exploração econômica agregando valor a produtos que sejam naturais, né? E aí, nessa ida ao Pará, eu tive que pensar muito como falar isso para aquele público. E aí eu descobri que o Pará é o maior produtor de açaí do mundo, né? E fantástico, né? E no Pará, eles coletam o açaí, processam o açaí e vendem o açaí. Isso é um produto, é uma bioeconomia. Só que é um produto com baixo valor agregado. E aí o que eu falei lá no Pará foi justamente isso na minha palestra. Eu falei, olha, vocês precisam melhorar esse valor agregado. Porque, por exemplo, vocês vendem o extrato do açaí para a Mary Kay, que é uma empresa dos Estados Unidos. E a Mary Kay compra isso aqui em torno de R$20, mais ou menos, o quilo, que estava na época, deve estar por aí também, e vende cosméticos à base de açaí por mais de R$100 cada um, que não tem nem 5% do extrato do açaí que eles produziram. Então, vocês estão vendendo um produto de baixo valor agregado para um outro país que está vendendo com alto produto, um produto com alto valor agregado. Nós precisamos melhorar o valor dos nossos produtos. E aí eu comecei apresentando as nossas pesquisas da UFV, mostrando os extratos, os ensaios biológicos e tal, algumas formulações que a gente vinha fazendo aqui no DEM e tal, no Departamento de Medicina, né, para quem não sabe quem é DEM, né, Departamento de Medicina e Enfermagem. E aí eu terminei a palestra, uma senhora que estava me assistindo, ela veio, muito humildemente, chegou para mim e falou assim, professor, você me dá um minuto? Eu falei, claro. Esses produtos meus aqui, ela estava com sabonetes muito simples, mas bonitinho, sabe? Totalmente embaladinho, com rótulo que ela fez na impressora na casa dela mesmo. Muito bonitinho, mas muito simples. Eu falei, o que é isso? Ah, é sabonete de copaíba, óleo de não sei o quê, de açaí, tinha de tudo. Eu falei, nossa, que linda essa linha de cosméticos da senhora, é maravilhosa, muito linda. E ela me perguntou, eu queria que você me ensinasse como fazer todos esses ensaios bioquímicos, farmacológicos que o senhor fez lá em Viçosa. Aí eu falei assim, peraí, aí me deu tela azul na hora. Falei, peraí, a senhora vende esses produtos? Vendo, e vendo muito, vendo todos os dias. Falei, então nós vamos fazer um negócio. Eu te ensino como fazer isso, eu me ensino como vender. Porque eu nós tínhamos acabado de receber a patente dos nossos produtos pelo INPI, foi concedida a carta patente e nós não vendemos nada. Então, eu voltei do Pará com a cabeça nas nuvens e falei, gente, não tem lógica nós desenvolvermos, naquela época a gente estava em torno de 15 anos de pesquisa, com comprovações científicas, e não conseguimos explorar isso economicamente, um produto de alto valor agregado, e aquela senhora lá, com toda a simplicidade dela, ela consegue vender um produto que não tinha certificação nenhuma. Falei, a senhora não tem estudo nenhum? Não tem. Então, isso daí me estimulou muito. Quando eu cheguei aqui em Minas Gerais, em Viçosa, nós procuramos o Núcleo de Tecnologia e Inovação, que é o NIT. Nós temos um NIT muito bom, que é comandado pela professora Andréia, e a professora Andréia, juntamente com toda a equipe fantástica do Núcleo de Tecnologia e Inovação, nos conduziu a procurar ao Tecnoparque, que é a nossa incubadora de empresas. O Brasil hoje tem cerca de 380 universidades federais e só em torno de 60 e poucas que têm incubadora, e uma delas é o UFV. E aí eu procurei o Tecnoparque, onde eu fui extremamente assessorado em entrar num processo de aceleração, uma pré-incubação, e dali nós estamos nessa rota empreendedora e que eu acho que não tem fim mais. Então, começou assim, a gente vem trabalhando há muitos anos, né? Se eu voltar um pouquinho mais, né, atrás, eu venho de uma graduação onde meus orientadores, professor Marcelo Barreto, professor Marcelo Barcelos, eram muito visionários com uma produção, um desenvolvimento de produtos naturais.
Inclusive, existem produtos que estão na bancada, na prateleira, que foi fruto daquelas pesquisas lá atrás. Então, eu cresci na graduação num ambiente empresarial, científico, voltado para uma ciência que era para a saúde, sabe? E isso me estimulou muito. E agora, como professor, quando eu fui contemplado aqui como professor no concurso, eu falei, poxa, agora é minha vez de fazer isso acontecer. Tudo isso. Tá certo. E foi assim. Ô Camila, e assim, e que produtos são esses? Você está falando dos produtos naturais, você citou lá a senhora lá do Pará com a Copaíba e tal. Que produtos são esses que você descobriu aí Olha, nas suas pesquisas? A gente tem muito orgulho de falar que a gente trabalha com uma espécie da Mata Atlântica, que nós somos pioneiros com essas pesquisas, a gente pode dizer no mundo, que é uma espécie brasileira, mas no Brasil só nós que trabalhamos com ela. Foi uma descoberta meio ao acaso, porque foi por meio de uma conversa informal que a gente começou a trabalhar lá no meu mestrado, lá atrás ainda. E hoje a gente desenvolve 3 formulações. É um gel de limpeza facial, com atividade antibacteriana e antioxidante, um gel creme facial, com as mesmas atividades, e um sérum facial. Hoje é essa linha que nós temos, que é uma linha chamada de linha Mata Atlântica. Mas nós temos outros produtos que a gente está em fase ainda de licenciamento, que é um blend de óleos essenciais muito legal, que é estimulador de colágeno cicatrizante. E também temos uma terceira linha que a gente está começando o pedido de depósito de patente para depois licenciá-lo, juntamente com a assessoria do NIT, que é um produto à base de extratos de subprodutos da cadeia cafeeira. Então, ou seja, é lixo do processo de extração de café, que nós conseguimos, por meio de uma parceria com o pessoal da Química, desenvolver projetos e agregar valor. Né? Então, sempre pensando na questão da bioeconomia, melhorando e agregando valor aos nossos produtos nacionais. Bom, muito interessante. Camilo, como que acontece essa produção desses produtos também que vocês entregam? Como que é testado, enfim, como que faz essa pesquisa mesmo? Então, vamos lá. Tudo tem um começo na bancada, né? Quando a gente está falando de bancada, nós estamos falando de pesquisas dentro do laboratório. Então, a gente começa com ensaios, a gente chama de ensaios in vitro, né? Que é tubos de ensaio, reações de cor, de caracterização, de caracterização da composição, né? De possibilidade de escalonar, porque não adianta ter um produto que eu não consigo escalar, né? Então, esses testes são feitos dentro de laboratórios. A partir daí, a gente começa a fazer testes de segurança, de toxicidade em culturas de célula, e, em seguida, incorporar isso em formulações. A partir das formulações, a gente costuma voltar esses testes todos para confirmar se as formulações elas mantêm essa mesma estabilidade, toxicidade. E, num terceiro passo, digamos assim, né, a gente começa a fazer os testes clínicos. Testes em paciente, primeiro são testes de sensibilização, tudo por meio de consentimento ético, né, passa por um comitê de ética em pesquisa em humano, e, em seguida, as suas avaliações. E, mesmo assim, depois de toda essa trilha, ainda deve ser realizado por meio de um teste clínico por empresas credenciadas com Anvisa. Então, os nossos produtos da Mata Atlântica, por exemplo, nós já estamos numa TRL, que é um grau de maturidade, que chama, TRL nível 5 a 6, onde até os testes com empresas terceirizadas, credenciadas pela Anvisa, já foram realizados. Então, quando você diz que eles são as propriedades cientificamente, né, comprovadas, e teve teste, então, com humanos? Sim, teve teste com humanos. Nós temos testes que a gente chama de pré-clínicos, são testes laboratoriais, e temos testes clínicos. Os testes clínicos a gente pode dividi-los em fase 1, que é teste de sensibilidade, só para verificar se não irrita, não gera uma alergia, problema, né? Que foi feito tanto por nós como pesquisadores, como por uma empresa terceirizada. E também temos testes clínicos de eficácia clínica por meio de grupos experimentais. Entendi. Onde foi realizado por meio dos nossos alunos. Temos que lembrar isso, né? Não posso deixar de falar, né? Porque atrás de um bom professor sempre tem bons alunos. Eu aqui estou de frente de 2 ótimas alunas. Os nossos alunos, principalmente os alunos do mestrado, nós temos um programa de mestrado profissionalizante. Esse programa de mestrado profissionalizante em saúde, ele propicia isso, porque
o aluno ele é um profissional e ele precisa exercer algo mais prático. Então, comigo, sob as minhas orientações, nós fazemos muitos ensaios clínicos. Então, avaliamos a eficácia clínica desses produtos em paciente e vai gerando dissertações, algumas defesas de teses, né? E sempre em parceria também com outros laboratórios, da biologia, da bioquímica, da química. E esses princípios ativos que vocês utilizam, necessariamente são princípios que foram descobertos por meio dessas pesquisas realizadas por conta própria desses pesquisadores, ou são pesquisas que já existem? Sim. Os nossos princípios ativos, principalmente esse da linha Mata Atlântica, são todos princípios ativos que nós descobrimos. Tanto é que nós temos uma patente e uma exclusividade para a obtenção e o uso desses princípios ativos, que são compostos fenólicos. Um dos mais conhecidos, né, são os flavonoides, que na verdade é uma classe, né, então, existem vários flavonoides, que são obtidos por meio dessa espécie, da extração dessa espécie vegetal. Né? Agora, existem outras formas também de fazer pesquisa, né? Que é por meio de revisões de literatura, e aí sim, né? Que eu creio que seria essa dúvida, mesmo. né? Por meio de revisões de literatura e assim, entendendo que esses compostos já possuem atividade, partir dessa premissa e iniciar uma pesquisa. Né? No nosso caso foi o inverso. A gente queria saber se a espécie tinha atividade. Aí ela tinha atividade, beleza. Agora, o que tem nessa espécie, né? A gente fez uma espécie de um caminho um pouco inverso. Se torna ainda mais inovador, né? Isso. Não só o produto fabricado, mas o princípio ativo também. Sim, a composição, sim. Legal. Você citou algumas vezes também sobre a realização de patentes, né? Eu queria entender melhor qual que é a importância da patente e como que ela impacta também na distribuição de produtos, e também queria saber a importância dessa vinculação com a Anvisa. Sim. Olha, no Brasil tem uma premissa, geralmente no ramo imobiliário, né? Que quem não registra não é dono. Você já viu isso, já. né? Você compra uma casa, um terreno, aí você vai lá, você tem que tirar a escritura, o registro, e aí você recebe o documento e ainda vem na capa assim, quem não registra não é dono. Né? Ou seja, paga os impostos a partir de agora. Mas é isso mesmo, porque o documento é que te dá garantia. Então, além de ser uma exigência, né, de todo pesquisador, né, que tem uma descoberta, ele fazer esse registro, é uma segurança também. Então, a gente precisa resguardar todas as nossas invenções por meio de pedidos de depósito de patentes, por exemplo. Então, a gente escreve um documento, submete uma análise ao Núcleo de Tecnologia e Inovação, que é o NIT, e o NIT vai corrigindo com a gente como se fosse um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, de acordo com as normas do INPI, que é o Instituto Nacional de Proteção Intelectual. E aí depois ele faz esse depósito nesse instituto. E aí demora cerca de 10 anos para a concessão da carta patente. Então, essa carta patente que nós obtivemos demorou quase 10 anos, ela deu 9 anos mais ou menos. Mas uma coisa que muita gente não sabe é que você pode começar a explorar economicamente a partir do pedido de depósito. Esperar 10 anos? Esperar 10 anos não dá, né? Mas mesmo assim, depois desses 10 anos, você ainda tem mais em torno de 10 anos para poder explorar a tecnologia. Né? Entendi. Aí depois de quebrada a patente, outras pessoas podem... Tem direito a explorar. Entendi. Lembrando que essa patente, ela continua sendo da UFV. Por mais que eu seja professor, os alunos também, alunos da UFV, e sejam os inventores, co-inventores, né, juntamente com os professores, o titular é da UFV. E aí, para que ocorra uma exploração econômica dessa invenção, tem que haver uma licença. Então, isso é chamado de licenciamento. Então, um processo rigoroso que traz transparência ao dinheiro público que foi investido em todo esse processo, né? Mais do que justo, né? E a Universidade Federal, ela recebe um retorno por meio de royalties e co-parcerias também e outros tipos de contratos, né? Entendi. Então, assim, aqui na UFV, só para as pessoas ficarem cientes, se você está desenvolvendo pesquisas, a própria UFV, ela te direciona também, né? Ela te ajuda nesse... o NIT, ele vai te ajudando nesse processo, né? Nós temos um escritório só para isso.
com pessoas extremamente qualificadas, especializadas, e estão nos esperando, que é o núcleo de tecnologia e inovação. Né? Então, assim, se você tem uma pesquisa, está desenvolvendo, tem dúvidas com relação a isso, procure o núcleo de tecnologia e inovação, que está aqui no nosso querido Bernardão, né? Bernardão, aqui onde estamos. Aqui onde estamos, né? Joia. Além dessa questão do tempo, né, que você falou que é um tempo bem significativo, 10 anos, né, para ter a patente de fato, quais são as outras, assim, possíveis dificuldades, talvez, que você teve, que é um processo muito complexo, né? São muitas etapas, sim. Tanto na pesquisa quanto na produção mesmo, todo o processo envolvido. Olha, com relação à pesquisa, eu tenho até difícil falar isso, porque todo mundo fala que a pesquisa é muito difícil. Todo mundo fala isso. Eu sou tão apaixonado por pesquisa que eu tenho dificuldade de falar que pesquisa é difícil. Eu não vejo a pesquisa como difícil, porque você precisa ser resiliente, você precisa ser perseverante, o resultado dá negativo, você tem que voltar para o laboratório, refazer. E se for cultura bacteriana, você tem que refazer. Experimento com animais é muito complicado, mas assim, é empolgante, eu adoro. O que eu acho de mais dificuldade hoje é o entendimento jurídico do que o professor pode ou não pode fazer. Que eu também não posso reclamar, eu sou muito otimista. Eu não posso reclamar, porque nós estamos num momento assim, de mudança de um cenário global. Não é só aqui no FV, não é só... o FV hoje é a universidade mais empreendedora do Brasil, né? Tem em primeiro lugar com a universidade empreendedora do Brasil, mas falta um entendimento jurídico. Existe a permissão, mas existe um medo muito grande por nossa parte, como pesquisadores, que faz parte de um spin-off, que quer empreender por causa das questões de conflitos de interesse. Só que nada melhor do que o próprio pesquisador para transformar isso numa realidade. Tem uma frase, Cristiane, que eu não sei quem é o autor, eu escutei outro dia da professora Andréia, se não me engano, que diz que a universidade ela possui um cofre lotado de ouro. Quem tem a chave desse cofre são as spin-offs acadêmicas. Aí, assim, é até bom a gente dar uma paradinha aqui para entender um pouquinho o que é spin-off acadêmico. Explica aí, né? eu já ia te pedir para falar é isso, né? Startup, spin-off. É complexo, né? Mas é bem simples. Olha só, qualquer um pode abrir uma empresa. Vai lá, abrir um mercado. É uma empresa. Agora, se você tem uma empresa que você consegue construí-la com baixo recurso, ela é altamente escalável e altamente rentável, você é chamado de startup. Um bom exemplo aí é o Uber. Quando essa startup ela sai de dentro de uma outra empresa, isso é chamado de spin-off. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A Petrobras. A Petrobras é uma grande empresa. Mas a Petrobras tem a Gaspetro. É um spin-off da Petrobras. A Petrobras tem a Petrobras Distribuidora. Um spin-off da Petrobras. Uma empresa que sai de dentro de outra. Agora, se essa empresa sai de dentro de uma universidade e dentro dessa empresa tem um professor ou um funcionário dela, não é aluno, porque aluno ele entra e sai. Sim. Né? Tem um funcionário, pode ter alunos também, mas para caracterizar um spin-off acadêmico, uma empresa que saiu de dentro da universidade com base tecnológica, né? Tem um conhecimento científico por trás, uma patente, mesmo que não seja patente, mas ela tem um conhecimento agregado e tem um professor e um funcionário, juntamente com alunos, isso é chamado de spin-off acadêmica. Então, quem vai conseguir, com maior facilidade, tirar esse ouro desse cofre e trazer de volta para a população, que foi a população que colocou esse ouro lá dentro, são as spin-offs. Só que como é que a gente faz isso se a gente não tem não vou falar segurança não, um entendimento jurídico sobre isso? Então, às vezes a gente fica assim, não vou, porque a gente fica inseguro diante dessa situação. Que se não tivesse essa segurança, tenho certeza que muitos colegas estariam empreendendo. Eu tenho colegas aqui no FV que têm mais de 20 patentes. E eles nunca vão tirar esses projetos de dentro da gaveta. Por quê? Insegurança. Segurança.
Então, a gente está, assim, ainda num mar revolto, mas com um cenário bom, porque houve uma grande mudança nesse marco legal, os entendimentos estão cada vez mais, o NIT tem apoiado muito a gente, aconselhado, o pró-reitor de pesquisa, o professor Demetrios, com toda a sua empenho nessa questão de inovação, e a gente precisa avançar isso aí, sabe? Então, esse seria hoje o meu, e vai continuar por um bom tempo ainda sendo o maior desafio, a maior dificuldade. Entendi. E hoje, os seus produtos, eles, eu falei que eu ia te perguntar, eu falei assim, ai meu Deus, onde que eu arrumo esses produtos? Eu tenho experiência que você já me deu umas amostrinhas, eles estão à venda, como é que é isso? Podem estar à venda, como é que é isso? Explica melhor. Pois então, como todo produto com certificação científica, com todo rigor, ele precisa passar por uma série de passos. E o primeiro dele é um credenciamento na Anvisa. E também o licenciamento da patente via UFV. Então, hoje nós estamos no processo de terminando um licenciamento dessa patente para a nossa spin-off acadêmica, que é a Mednatus. Estamos também com um pedido na Anvisa para o registro desses pedidos e cremos que por volta de outubro, mais ou menos, se Deus quiser, tudo dando certo, a gente já vai estar com os primeiros lotes para ser vendido. Até então, o que nós temos a gente chama de MVP, que é um mínimo produto viável, e fornecendo amostra grátis para as pessoas se conhecendo, né? E enquanto empresa que está vinculada a um parque tecnológico, né? Está desenvolvendo ainda, está acelerando, uma incubadora mesmo. A ideia de incubadora é essa mesmo, né? Igual um ovinho que está ali crescendo. Então, a incubadora ela vai nos dando essa assessoria, ajudando no desenvolvimento do plano de negócio, no EVTCIAS, que é um documento um pouco mais arrojado, né? E enquanto isso, a gente vai consolidando essas fases da empresa, né? Então, não posso vender ainda. Mas em breve estará nas melhores lojas. Nas prateleiras. Enquanto isso, vocês vão seguindo lá, @Mednatus, né? E a gente está com um plano de que as pessoas que estiverem cadastradas no nosso Instagram vão ter bônus promocionais nos primeiros lotes. Gente, vamos lá, hein? E em relação a, por exemplo, você falou da questão de muitas pessoas terem essas patentes, de fato, mas não terem ainda colocado a ideia para fora, né? Por exemplo, a criação da empresa e tudo mais. Você acha que qualquer pessoa que tenha essa ideia poderia colocar para frente, poderia investir? Ou existe algum perfil específico? Tem uma característica específica? Essa é uma boa pergunta, sabe? Às vezes, eu fico meio dividido com relação a isso, porque, às vezes, eu percebo que tem colegas que são cientistas e são cientistas mesmo, e gostam do que fazem, e fazem muitas invenções. A gente também precisa definir também alguns termos que é falado maldito por aí, né? Eu sou inovador porque faço muitas patentes. Não, você é inventor. Invenção é diferente de inovação. Invenção é você desenvolver uma ideia ou um serviço. Agora, aquilo pode ser explorado economicamente, é escalável, né? Existe comércio para isso, né? Existe um empreendedorismo por trás disso, aí isso vira uma inovação. Então, eu entendo que existem pessoas que têm um perfil de inventor, mas existem pessoas que conseguem conciliar, e eu estou tentando entender que eu tenho esse perfil, que conciliar um pouco a pesquisa, porque eu gosto muito, mas também com a questão da inovação, que é transformar essa invenção num produto, num serviço. Então, ou seja, eu acho que é questão de perfil. Se a gente fosse resumir aqui, é uma questão um pouquinho de perfil. Mas a Mednatus está aí para isso, né? Para ajudar, né? E como hub de negócio. Tem que ser uma pessoa assim, que gosta de ter esses desafios, que está ali, está disposto a ter alguns riscos também, né? Que eu acho que tem riscos. Uma coisa que eu acho, Cristiane, é que talvez respondendo um pouco o que você me perguntou, é que por mais que a pessoa não tenha esse perfil de levar isso para o mercado, ela deve estar aberta a procurar pessoas que têm, ou outras empresas que têm, entendeu? Exato. Às vezes é um produto lá do agro. Poxa, procura uma empresa do agro, né?
Uma outra questão também é que, às vezes, as pessoas começam a pesquisa por uma curiosidade dela, mas o mercado não quer aquilo. Então, talvez buscar o mercado, o que o mercado quer, quais são as dores do mercado, consultar o mercado, para depois começar a pesquisa. E aí, sim, apresentar. E um caminho muito interessante também é fazer um co-desenvolvimento, né? Já começar a pesquisa junto com uma empresa, né? Então, vamos supor, tem uma empresa do agro, eu vou falar do agro para puxar para o meu lado. Uma empresa do agro que tem um interesse em um determinado produto. Um antineumatóide. Neumatóide hoje é um dos grandes problemas do café. Eu tenho uma colega que tem um produto que é antineumatóide fantástico. Só que o produto dela rende 0,5% de produção. Nunca que vai virar um produto, porque 0,5% não é nada escalável. Então, para mim, um projeto desse é fantástico como conhecimento básico, mas como empreendimento não serve. Então, por isso que eu falo, tem que conversar com o mercado. Mas mesmo que já tenha desenvolvido algum produto, busca o mercado. Olha, a gente tem um produto aqui, quer conhecer mais? Às vezes, dali para frente, continua um melhoramento, né? Faz uma parceria com o mercado. Acho que seria o mais interessante. E aí, o mercado dá continuidade para ela. Agora, também, a gente tem que lembrar uma coisa, Cristiane, os nossos alunos, eles precisam empreender. E eu tenho estimulado muito os alunos a procurar o Tecnoparque, por exemplo, para empreender. Hoje, a CEO da Medinatos é uma ex-aluna nossa, uma ex-aluna do mestrado, que eu percebi que ela tinha perfil, e eu falei, olha, a gente precisa abrir uma startup, vamos levar esse produto para frente. E ela, professor, eu quero muito e tal. Então, hoje a Fernanda Alves Pena, ela é a CEO da Medinatos. Temos também a Caroline, que é uma aluna daqui da UFV, que está conosco na parte de marketing. E temos também a professora Marilane, que é gerente de processo. Eu sou gerente de tecnologia e inovação. E temos o Sidney, que é o gerente financeiro da empresa. Então, ou seja, criamos uma equipe com alunos. Então, estimular os alunos, porque às vezes o professor não leva, mas o aluno leva, né? E o professor pode ter uma coparticipação nessa empresa, como investidor anjo, como apenas um mentor científico, um estimulador, um apoio, até um determinado ponto, até fazer uma venda da própria empresa ou dos produtos e sair fora. Mas eu acho que o que não deveria fazer é pegar essas invenções e engavetar. Colocar nesse cofre que a sociedade não tem acesso. Muito interessante. Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, né? Eu acho que deu para a gente ter uma ideia. Eu acho que o Camilo deu boas dicas aí para gente, né? Para os pesquisadores, para quem quer empreender. E Camila, a gente sempre pede para o nosso convidado, para finalizar, deixar tipo um recado, uma mensagem final. E aí, o que você falaria para os nossos espectadores? Mensagem final para quem quer pesquisar, empreender, inovar, né? Inovar. Eu acho que assim, para inovar, empreender, a primeira palavra é resiliência. A gente já falou essa palavra aqui hoje, não pode desistir, né? Os desafios estão aí para nos engrandecer. Eu acho que a gente não pode se acovardar diante dos nossos fracassos, porque fracasso a gente vai ter, isso é natural. E a população parece que hoje está com muita dificuldade de ter fracasso. A gente fracassa, isso é natural. Mas diante do fracasso, como que a gente vai reagir, né? Então, a minha palavra hoje é de resiliência. E se você quer inovar, eu diria que hoje é um sonho, mas amanhã é uma realidade. Muito bom. Joia. Agradecer, então, professor Camilo. Assim, eu achei a proposta muito incrível, de verdade, principalmente na era atual, que a gente tem, enfim, tantos impactos industriais, né? Agradecer também pelas dicas, assim, foi muito engrandecedor hoje. Pedir para todo mundo seguir também o projeto do Camilo, seguir nosso projeto também nas redes sociais e continuar acompanhando o podcast. Isso, Medinatos e Saúde em Foco. Tamo junto. Obrigada, Camilo. Muito obrigada. Foi um prazer. Eu acho que acho que esclareceu muitas nossas dúvidas e nos deu assim, clareou o nosso caminho. Assim, a gente nosso caminho não é só, a gente não está só formando médicos, a gente está formando seres humanos, assim, aqueles seres humanos que estão buscando, né? Buscando satisfazer a população, satisfazer os seus desejos, né? O que a gente
Então, a gente tem vários caminhos a seguir. É pesquisa, é ensino, é assistência, é inovação, é empreendedorismo. E o médico é um grande empreendedor, né? Pois é. Tá começando a ser, né? É isso que a gente quer despertar aí nos meninos, né? Então, a gente quer... É isso aí. A gente quer despertar nos nossos estudantes essas outras possibilidades. Então, é isso, gente. Vamos finalizando por aqui. Agradecer novamente o professor Camilo. E siga as nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Medionatos. Obrigado. Boa noite. Boa noite.